Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado e eu quero falar com você hoje aqui sobre superendividamento dos consumidores. Nós, e quando eu digo nós, porque eu também sou consumidor, hoje, quando você vê esse vídeo, você está consumindo YouTube. Consequentemente, você está consumindo energia elétrica. Consequentemente, você está consumindo também internet. Então, hoje nós vivemos numa sociedade de consumo, isso é inegável. E quando se vive numa sociedade de consumo onde é intenso as propagandas para que nós possamos seguir consumindo, nós temos uma sociedade que se compra aquilo que não precisa, talvez para se mostrar aquilo que sequer você é. E nisso dessa compra excessiva foi gerado esse conceito que é o superendividamento, que para nós que estamos aqui no Brasil com o advento da lei em 2021, parece que a gente tem essa questão de o Brasil é um país de terceiro mundo, as pessoas estão muito endividadas e superendividadas, mas saiba você que esse estudo de superendividamento ele nasce lá na Europa, onde nós dizemos que tem os melhores países, está até mais desenvolvida essa questão do superendividamento, porque o endividamento e o esgotamento financeiro do europeu é cada vez maior. E aí, quando a professora Cláudia Lima Marques começa a estudar esse tema e traz para o Brasil esse tema, nós vemos que demorou muito até que o projeto de lei fosse criado, até que ele fosse aprovado, e depois de muitos anos, só em 2021, ele é aprovado para acrescentar diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor. E aí essa lei é intitulada como Lei do Superendividamento, que tem como objetivo o quê? Prevenção e tratamento. Quando nós falamos de prevenção ao superendividamento, a lei vai trazer diversos instrumentos para que isso aconteça. Por exemplo, o poder público investir em educação financeira. Isso é uma prevenção para a pessoa não ficar superendividada. Uma grande prevenção, e eu acho que isso está na nossa vida, isso está na vida do advogado, que é a função social da advocacia, que você conhece um direito, que você sabe desse direito e agora você anuncia esse direito, você diz para os consumidores sobre esse direito. Aqui está a prevenção. Dizer para o consumidor, se eu sou advogado em defesa do consumidor, eu tenho que esclarecer o consumidor sobre crédito responsável. Por exemplo, o que é um crédito que está lá dentro da lei do superendividamento? O que é um crédito responsável? Eu vou falar o que é um crédito irresponsável, de modo que você vai entender. Quando eu pego um banco que distribui crédito aos consumidores, mesmo sabendo que esses consumidores não terão como pagar essa dívida, esse crédito é irresponsável. Diogo, mas me dá um exemplo. Quando eu pego um banco, principalmente esses bancos digitais, que eles liberam 30, 40, 50 mil reais de limite para uma pessoa que sequer tem trabalho, que sequer comprovou R$1.000 de dívida, você não quer me convencer que esse crédito foi responsável. Aí você vai dizer assim, Diogo, mas a pessoa pegou o limite. É justamente sobre isso que a gente está falando. O mercado de consumo está ali, ó, todo dia. Você tem que comprar. Lembra do comercial daquele cartão muito famoso que diz assim, ó, que a vida é agora? Então, é sobre essa sociedade que a gente vive. Então, nós temos que entender essa questão. E quando digo nós, advogados, eu estou dizendo que nós temos que entender essa questão do superendividamento como um fenômeno social, que o Brasil está inserido nele de forma grandiosa, porque lá em 2022 havia uma pesquisa, em 2022, nós estamos em 2024, 2022, uma pesquisa já dizia que 62% da população estava endividada. Pelo conceito dessa lei, a pessoa que está superendividada é aquele que, em razão das suas dívidas, ele não consegue pagar a totalidade das suas dívidas com os seus vencimentos. Então, se você ganha 10 mil por mês, tem 200 mil reais de dívida, você é uma pessoa super endividada. E a lei traz benefícios para você que está super endividado. E nós, advogados, temos o compromisso de fazer o quê? Lançar esses benefícios para o consumidor que está super endividado. Por exemplo, um grande benefício para o consumidor que está super endividado, a ação de repactuação.
O que é essa ação de repactuação? Vai reunir todos os débitos de consumo construídos em boa-fé e, levando em consideração todos os instrumentos que a legislação de repactuação traz, você vai ver se o seu cliente pode ser incluído ali. Se ele puder ser incluído, ele vai se valer de outros benefícios, como a suspensão de todos os descontos ali por 180 dias. É muito importante, muito interessante que na ação de repactuação, por exemplo, no plano, você pode lançar ali até a desistência de alguns processos. Porque reflete comigo, se você está devendo o banco, aí você quer pagar o banco de uma forma fluida, que preserve o seu mínimo existencial, mas você tem uma ação ali contra o banco para discutir os juros. Para repactuar, para você conseguir pagar e viver bem, você pode dizer ali no plano, vou desistir dessa ação aqui, porque nós vamos parcelar aqui, eu vou pagar tudo mês a mês. Então, o advogado não é só a pessoa está super endividada, atende ela de não, eu quis fazer esse conteúdo aqui, mas falando não de uma forma tão prática, né? A gente pode fazer, iremos fazer outros conteúdos demonstrando na prática como você faz um plano, como você acha o mínimo existencial, como você pode negociar esse plano primeiro de forma extrajudicial, mas o que eu quero que você entenda aqui hoje é que o superendividamento é um fenômeno social. A pessoa que está superendividada, ela efetivamente não é uma pessoa que não quis pagar os seus débitos, mas ele não é um consumidor que deliberadamente não quis pagar os seus débitos, ele é um trabalhador, muitas das vezes. Ele é uma pessoa de boa fé, que construiu uma dívida, mas agora ele está desempregado. Eu tive uma consulta no escritório de um diretor de uma empresa que ele tinha uma remuneração muito expressiva. E ele comprou um apartamento com base nessa remuneração, mas no dia para a noite as coisas ficaram ruins na empresa, a empresa mandou ele embora. E agora ele não tem mais como pagar. E aí seria justo, levando em consideração tudo aquilo que os bancos vivem, a forma que eles fazem, que a pessoa não tivesse oportunidade de recomeçar a sua vida, e aí eu faço um paralelo com aqueles que combatem essa questão, a pessoa não queria pagar. O paralelo com a lei lá de recuperação judicial. Quantas grandes, gigantes do nosso mercado, empresas, não estão em recuperação judicial, com seus pagamentos congelados para poder se reestruturar. Por que não nós, consumidores, que pagamos as nossas contas, não podemos ter também um mecanismo para reestruturar a sua vida e ser devolvidos ao convívio da sociedade? É um fenômeno social preocupante e que nós, advogados, devemos nos preocupar com isso para atender melhor os nossos clientes. Por que nós, consumidores, também não devemos ter um instrumento jurídico para a reconstrução da nossa vida? Num momento eu estava muito bem financeiramente, no outro momento aconteceu algo drástico e que não se pode mais pagar a dívidas. Por que só os empresários e as grandes empresas podem ter esse direito? E aí, por isso que por que isso e eu tenho insistido nessa questão do fenômeno social? Porque se você é uma pessoa endividada, já está ruim. Super endividado, está pior ainda. Se você não tem cartão, se você não tem conta em banco, se você não pode fazer nada disso, você está excluído. Porque se você for cadastrar o seu e-mail num celular, numa loja de aplicativo, você tem que cadastrar um cartão de crédito. Senão você não consegue... Tem telefone que você não consegue nem avançar se não cadastrar o cartão de crédito. Hoje, quantos lugares nós não conhecemos, você que ouve esse vídeo, que é precária a questão do transporte público. E aí as pessoas têm que se deslocar por meio de transporte por aplicativo. Ah, pode pagar no dinheiro, mas tem que cadastrar um cartão. Se você não cadastrar o cartão, muitas das vezes você não consegue andar. Então, vejam que as questões humanas mais basilares hoje precisa-se que o consumidor esteja inserido ali no mercado bancário. Porque isso é uma questão social. Você não pode deixar a pessoa completamente excluída de não poder baixar um aplicativo aqui, porque ela não tem uma vida financeira mais, que ela está toda bloqueada em razão do superendividamento, e aí ela quer pagar, só que ela quer pagar da forma que ela consegue pagar. Da mesma forma que
a recuperação judicial lá das empresas, ela também quer pagar aqui, mas mantendo a sua saúde, mantendo a sua família, aquilo que a gente chama de mínimo existencial. Não tem diferença. Na recuperação judicial, a empresa, ela cria um plano e diz assim, ó, não vou pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso vai ficar congelado, porque eu tenho que continuar vendendo para mim conseguir me manter em pé. E o consumidor desse lado é a mesma coisa. Ele vai, ó, essa dívida aqui eu vou pagar assim, 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 porque eu preciso me manter. O seu modo de aluguel, o consumidor precisa continuar pagando o seu aluguel, senão ele vai morar na rua. Ele precisa continuar pagando o seu plano de saúde. É certo que a gente tem uma estrutura gigantesca do SUS, mas em razão de diversas questões, já não se consegue absorver todas as pessoas lá no SUS. Então ele tem que conseguir pagar o plano de saúde dele. Ele tem que conseguir, de repente, continuar pagando a escola do filho dele. Ele tem que conseguir comer. Ele tem que conseguir ter um momento de lazer. Então é para isso que serve o mínimo existencial. E nós, advogados, inseridos nessa questão do superendividamento, estamos aqui para, dentro dessa lei, trazermos argumentos sólidos, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, para incluirmos ali o nosso cliente dentro dessa legislação e aí devolver a dignidade ao nosso cliente. O que é devolver? Fazendo com que ele consiga sanar todos esses problemas financeiros e aí sim ter de novo uma conta no banco que não esteja virada com juros de cartão, que ele tenha de novo um cartão de crédito para ele conseguir cadastrar aqui no aplicativo, na loja do celular, para que ele cadastre no aplicativo de comida, para que ele cadastre lá no aplicativo de transporte e assim, mais uma vez, a função social do advogado está cumprida, porque você mudou uma vida. A advocacia certamente mudou a sua vida, como mudou a minha vida. E quando eu digo mudou, não mudou só na questão financeira, mudou na forma que você entende o mundo, na forma que você vê, que você olha para os seus clientes e a forma que nós olhamos para um processo, para um cliente. Ali não é o papel, ali é uma pessoa que está ali e ela precisa de uma solução jurídica. E sou eu e você que entregaremos essa solução jurídica para o nosso cliente, e assim eu tenho certeza que nós vamos cumprir o nosso compromisso como advogados e advogadas que somos em luta pelo direito dos consumidores super endividados. Muito obrigado por me ouvir.